de volta para a nossa casa, amém? Para o nosso verdadeiro lar. Daqui nós não somos, estamos aqui emprestados, vivendo por um pouco de tempo nessa terra. E o tempo, os anos passam tão depressa, que muitas vezes nós nos encontramos com pessoas que se viu aparentemente há pouco tempo, e você olha e diz: meu Deus, mas como o tempo passou tão rápido? Ontem eu ainda me encontrei com uma pessoa que parece que fazia tão pouquinho tempo que ela estava grávida. Ontem cheguei, um menino desse tamanho, digo: peraí, não, mas não é aquele que tu estava grávida esses dias, não, né? Ela é. Hã? O tempo passa tão rápido aqui, que se ele passou voando, ele passou tão depressa que eu não vi. As coisas acontecem tão rápido, que às vezes nós olhamos, às vezes eu olho para o meu filho, 28 anos, parece que foi ontem. Eu me lembro do dia que ele nasceu, eu me lembro de praticamente tudo o que ocorreu no dia do seu nascimento. Como é que pode passar tão rápido? E aí às vezes nós podemos nos perguntar: por que muitas vezes nós se preocupamos tanto com as coisas daqui? Não é verdade? Não. Se nós parar um pouquinho para pensar, não é verdade? Por que nós deixamos às vezes tantas coisas espirituais que são eternas de lado, e nos preocupamos tanto com as coisas daqui que são transitórias? E disse o Senhor Jesus, olha só, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se, tome o quê? E faz o quê? Olha só que interessante. Em algum momento Jesus disse que a vida na presença dele ia ser fácil. Jesus, ele prometeu que nós não íamos ter problema, não íamos ter luta, não íamos ter dificuldade. Porém, mas Jesus disse que aquele que está cansado, venha até a mim, porque eu vou aliviar. Não foi isso que ele falou? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviar. O meu fardo é o quê? Leve, o meu jugo é? Pois bem, há contradição na palavra. O problema é que as pessoas que estão vivendo no mundo longe de Jesus, às vezes ela pode ser, e muitas vezes são milionárias, riquíssimas. Você olha e diz: aquela pessoa não tem luta, aquela pessoa deve ser muito feliz, porque olha só tudo que ela quer, ela tem. Tudo engodo, tudo é mentira. Eu tenho falado algumas vezes aqui, a pessoa que busca, que procura a riqueza neste mundo, é igualzinho um cachorro que sai correndo atrás de um carro. Vocês já viram? Quem já viu? Sai correndo atrás do carro. Se você parar o carro, o que o cachorrinho faz? Para e fica sem saber o que? Aquele que busca a riqueza desse mundo é igual. Ele vai, luta, alcança. A hora que alcançou, para que eu tenho isso? Para que serve? Noite sem dormir, opressão, depressão, a vida miserável. Então o que Jesus está dizendo? O alívio que Jesus dá é na nossa alma, é no nosso interior. Quando eu estou caminhando com Jesus, quando chega na hora da luta, chega na hora da dificuldade, às vezes parece que o mundo está caindo na nossa cabeça, e por fora luta, dificuldade e tal, mas aqui dentro, ó, tranquilo. Por quê? Se eu morrer hoje, eu vou para onde? Vou para a eternidade. Paulo disse: o meu viver é Cristo, e o morrer é lucro.
Se eu fico me preocupando com as coisas desse mundo, eu fico correndo atrás de um carro. A hora que parou, o cachorrinho às vezes ela até para e dá uma viradinha assim, bota a linguinha para fora, fica assim, sem saber. Assim faz a pessoa que corre atrás das coisas desse mundo. Quem anda de moto, né, sabe muito bem que o cachorrinho está correndo atrás da moto, parece que pega e não pega, pega. Tu para, ele nem queria morder mesmo. Assim faz as pessoas. E quando Jesus diz, quem quiser, ele não obrigou, ele não impôs, ele não disse que nós éramos obrigados, ele só disse, olha, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Ontem ainda nós conversávamos aqui, depois do estudo, a questão de negar a si mesmo. Foi ontem, né? Acho que a gente conversou sobre isso. O que é negar a si mesmo? O que é negar a si mesmo? O meu eu, a minha carne tem vontade de fazer, mas o meu eu espiritual diz, não vou fazer. A minha carne queria ficar em casa sentado na frente da televisão, mas o meu espírito diz, eu vou falar com o meu pai. Então isso é negar a si mesmo, é negar os meus desejos, negar aquilo que eu quero fazer, negar o pecado. Pastor, mas o pecado é ruim. Conversa fiada. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. É simples assim. É simples assim. Então, por que nós procuramos o pecado? Porque agrada a nossa carne, nosso eu exterior. Aquilo que a terra, se Jesus não voltar até lá, até na hora de nós partir, a terra vai consumir. Não sei se alguém já viu, aliás, eu já comentei algumas vezes aqui, 3 dias depois da pessoa estar enterrada, já começa a cair as unhas, cair o cabelo. O meu já caiu, não vai passar por isso. Mas o que será daquele corpo? Às vezes a pessoa adorou tanto o corpo dela, chegava na frente do espelho, né? Tem pessoas que chegam na frente do espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Se o espelho dizer que tem, ele quebra o espelho. Porque adora a si. Nós temos que cuidar do nosso corpo. É bom quando nós cuidamos, mas a gente fica meio gordinho, né? É bom a gente dar uma cuidadinha. Mas eu não preciso me adorar, eu tenho que adorar, negar a mim mesmo. Negar a mim mesmo. Para quê? Para que eu possa viver na presença de Cristo. Jesus diz, então, negue a si mesmo, tome a sua... Qual é a sua cruz? Muitas vezes a pessoa quer cortar a cruz. Eu quero deixar a cruz, eu quero abandonar a cruz. Não dá. Se Jesus tivesse abandonado a cruz, nós todos estaríamos perdidos. Se naquela noite em que Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, se Jesus, naquele momento, quando Jesus estava sendo oprimido por Satanás, se ele não tivesse negado a si mesmo, nós todos estaríamos perdidos. E quando Jesus negou a si mesmo, quando ele disse, Pai, eu sei que ao Senhor tudo é possível. Se for possível, Jesus sabendo que era possível, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas porém não seja feito o quê? A minha vontade. Jesus negou a si. Por que nós não negamos a nós mesmos? Eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para o meu verdadeiro lar, mas eu não quero negar a si mesmo. Eu não vou chegar lá. E muitas vezes nós temos que negar coisas que nós gostamos. Muitas vezes nós temos que negar coisas que nós gostamos de fazer. Para quê? Para poder receber algo muito maior. Por quê? As coisas aqui são tudo
expiatório. Então, Jesus ele também diz, abre lá, João, capítulo 18, versículo 36. Eu sou deste mundo ou eu não sou? Como que eu provo que eu não sou daqui? João, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Jesus diz assim, ó. Todos acharam? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste. O meu reino não é deste mundo. A Bíblia diz que nós somos chamados para ser reis e sacerdotes. Amém? Claro que como rei, aqui na terra, nós temos o poder de dizer para o diabo, sai, e ele tem que sair. Como sacerdote, nós temos o direito de entrar na presença de Deus. No tempo da lei, ninguém poderia chegar na presença de Deus a não ser o sacerdote. E o mais interessante é que no tempo da lei o sacerdote só podia entrar uma vez por ano na presença de Deus. Primeiro oferecendo sacrifício por si mesmo, e depois pegava o sangue, asperia sobre o altar, molhava as 4 pontas do altar com o sangue do animal que tinha sido oferecido em sacrifício, pedindo a misericórdia de Deus, para depois poder entrar no santo do santo. Primeiro ele entrava dentro do santo, onde tinha os pães da proposição. Aí depois que ele conseguia entrar então no santo do santo. E se ele tivesse pecado, morria. Era simples assim. Não tinha jeito. Entrou, estava com pecado, morria. Já ia com a corda amarrada na cintura, um cencerrinho na cintura. Enquanto eu estava ouvindo o cencerrinho, o sacerdote está vivo. Se parava, puxa para fora. Embora a Bíblia não fala de nenhum dos sacerdotes que morreram dentro do santo do santo, mas as pessoas que entravam lá, que tivessem pecado, morriam. Mas a Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, e quando ele deu o último suspiro e falou, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e nos deu o poder como sacerdote entrar no santo do santo. Ok, então nós temos o poder de rei, nós temos a graça de sacerdote para entrar na presença de Deus. Para quê? Para adorar Ele, para exaltar a Ele. E mais para quê? Para nós nos prepararmos para o nosso verdadeiro reino. Por quê? Porque se o reino de Jesus não era deste mundo, o meu e o teu também não é. Amém? Também não é. E se as pessoas pensam que vão entrar no céu de qualquer maneira, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Por quê? No céu só vai entrar quem for lavado, remido e purificado no sangue do Cordeiro. No céu só vai entrar aquele que for batizado. Ah, pastor, mas eu era pequenininho, recebia uma água na cabeça. Na próxima semana, vai ser? Próxima semana? Próxima semana nós vamos apresentar a pequena Júlia para Cristo aqui. Mas nós vamos apresentar ela, nós não vamos batizar ela. Por quê? A Bíblia diz que quem crer e for batizada será. Se eu perguntar para a Júlia, ela está dormindo agora, senão eu ia perguntar para ela. Ô Júlia, você crê que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador da sua vida? O que ela ia dizer para mim? O máximo que ela ia fazer era dar uma risadinha, né? Ou chorar. Porque ela não tem noção do que eu estaria falando para ela. Não é verdade? Então como é que eu vou batizar alguém desse tamanho e preparar ela para entrar no céu? Não dá. Outra coisa, a palavra batismo. Eu ia falar no próximo domingo, mas já que o Espírito Santo mandou falar um pouco agora, fala agora. Próximo domingo nós falamos de novo. A palavra batismo, ela vem do grego, ela não vem do hebraico, ela vem do grego.
que no original é batizo, que significa mergulho. Simples assim. A Bíblia é muito bem clara. E aí algumas pessoas quando querem, mas nem todos for passar na água, porque olha só, porque Tiago estava, Filipe aliás estava lá, o anjo levou ele do lado do eunuco, e o eunuco disse, olha, eu quero ser batizado, e lá naquele deserto não tinha água. Pois tinha sim, a Bíblia é clara e diz, quando o eunuco e o Filipe saíram da água, se eles saíram é porque eles tinham entrado. Entrar dentro da água para receber água na cabeça? Faz sentido? Não faz sentido. E aliás, agora acharam o lugar onde ele foi batizado. É um tanque muito grande. Acharam esses dias. Cada vez que eles querem provar que a Bíblia é errada, eles vão lá e eles acham a verdade. Estava soterrado, acharam, está lá a piscina. Lá onde o eunuco foi batizado. Batizou, saiu da água, está pronto para entrar no céu. Antes disso, quando nós aceitamos Jesus Cristo, até o momento em que eu for batizado, que eu possa ser batizado, eu tenho a minha salvação. A hora que eu poderia ser batizado, eu não fui, perdi a minha salvação, por enquanto, até o dia que eu descer as águas. E não adianta, porque é assim. O ladrão do lado de Jesus foi batizado? Não foi. Mas ele tinha chance de ser batizado? Não tinha. Raramente, salvação sem batismo só na hora da morte. Ou se não aceitou Jesus, não teve como ser batizado, sofreu um acidente, sei lá, deu um infarto, morreu, tudo bem. Mas às vezes a pessoa fica anos, mas eu não estou sentindo, mas eu não quero, mas não sei o quê. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será, quem não crer será condenado. Mas em João diz que quem não crê já está condenado. Aí uma vez a pessoa disse para mim, está vendo, pastor? É quem não crê que será condenado, não é quem não é batizado. Pois é, mas quem crê é batizado. Amém ou não amém? Aí o reino de Jesus então não é deste mundo. Ele diz, olha, respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam por mim os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Meu reino não é deste mundo. O pecado separou o ser humano de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23 em diante, todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas em Romanos, no capítulo 8, versículo 1 em diante, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para Romanos, deixa eu achar aqui. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, para podermos entrar nos céus, para podermos entrar nos céus e sermos lavados pelo seu sangue. Nós já fomos lavados. Amém? Lavado pelo sangue de Jesus, purificado pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz, quando Jesus ele morreu, todo o seu sangue tinha sido derramado em terra. Jesus ele morreu antes do ladrão da direita, do ladrão da esquerda. Ele morreu antes que os outros. Interessante. Jesus era mais fraco? Não, não era. Ele tinha sofrido mais, é claro que tinha. Nenhum dos outros receberam a coroa de espinhos, somente Jesus recebeu. Nenhum dos outros dois receberam as 40 chicotadas, somente Jesus recebeu. Porém, Jesus não era mais fraco não, mas por que ele morreu primeiro? Se com toda certeza, se o ladrão, mesmo que fosse o ladrão da esquerda, aquele que tinha afrontado Jesus, morresse antes que Jesus, ele ia ressuscitar.
Porque eu nunca vi Jesus passar por algo morto e aquilo continuar morto. Amém? Sempre quando Jesus encontrava alguém, Jesus encontrou a viúva de Naim, trazendo o seu filho. Jesus chega e diz para ela: mulher, não chores mais. Aquela mulher pensou que era mais um falação, aquele que fica falando só para querer minimizar o problema, ou simplesmente dizer assim: olha, mulher, não chora mais, porque teu filho não vai viver mais mesmo, não vai ter jeito, então se acostuma com a ideia. Que tem muitas pessoas que fazem isso, tentam, entre aspas, ajudar alguém, mas botando ela o quê? Na situação de desânimo total. Desiste, acabou, não tem mais jeito. Alguém já fez isso com você? Quantas pessoas já chegaram? Tu não tem mais jeito. É, Marquinhos? É ou não é? Tu não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não adianta. Mas só que quem dá a última palavra é quem? É Jesus. Todos tinham chegado para aquela mulher, para a viúva de Naim, pessoas pagas, as carpideiras, pessoas pagas. Para quê? Para chegar para ela e dizer: mulher, não chora mais não, nós vamos chorar contigo então, nós vamos chorar por ti, tu não chora mais, porque o teu filho morreu, acabou, vamos enterrar, não tem mais jeito. O diabo, ele envia pessoas, e quantas vezes eu tenho falado, às vezes da nossa própria família, para chegar para nós e nos desanimar, dizer: olha, não dá, não tem jeito, desiste, tu não tem valor, tu isso, tu é aquilo, tu aquilo outro. Mas elas esquecem que quem olha para mim, para você, é Jesus. Por quê? Porque o meu reino não é daqui, o meu reino é de lá. Nós estamos aqui de passagem, é transitório. Por o máximo que a pessoa viva. Meu pai, por exemplo, ele faleceu com 86 anos de idade praticamente. Mas é muito tempo. Com toda certeza, para eles perguntassem, eles diziam: não, foi esses dias, eu me lembro de coisas lá atrás. O tempo passa muito rápido. É o que eu falei antes, o tempo passa rápido. As coisas deste mundo é para nós nos prepararmos. Nós temos que nos preparar para voltar para o nosso verdadeiro lar, nossa verdadeira casa. Amém? Porque ali não vai haver morte, ali não vai mais haver sofrimento, não vai haver mais nada. Jesus falou, abre lá em João, novamente, Evangelho de João. Deixa eu achar aqui, Evangelho de João. Olha o que falou Jesus. João, não é Mateus, é João, capítulo 14, e versículo 1 em diante. Olha o que disse Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também. Por quê? Na casa do meu pai é o quê? Muitas? Espera aí. Se Jesus está dizendo que na casa do pai dele há muitas moradas, e não é para nós nos prepararmos, então nós vamos então ter a certeza que nós não somos daqui. Nós estamos aqui emprestados. E uma horinha dessa nós vamos voltar para o nosso lar. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, e também não devemos apressar esse dia. Temos que esperar com paciência e enquanto viver aqui, viver para Cristo. Falar de Jesus, pregar o Evangelho de Jesus, viver o amor de Jesus. O amor de Jesus é diferente do amor do mundo. Tem uma versão que diz: na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Mas eu vou, portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu for
E quando eu me for, eu vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para... Quem está esperando Jesus voltar aí? Amém? Esperando Ele voltar. Para quê? Para nos levar para o verdadeiro lar. Lá não vai mais haver dor, não vai mais haver sofrimento, não vai mais haver desespero, não vai mais haver nada disso. Não vamos estar cansados de trabalhar à noite, né, diaconisa? Não vai ter, porque lá não vai ter noite, não vai ter dia. Lá Jesus Cristo será o nosso Rei por toda a eternidade. Porém, não pense que vai chegar lá, vai ficar sentado num canto, né? Tem crente que às vezes pensa que vai ser assim, né? Chega lá, vai botar uma cadeirinha, vai ficar sentadinho escutando o anjo tocar a harpa, né? Tem pessoa que é vagabundo mesmo, não quer trabalhar e quer ir para lá pensando que lá vai ser só... Não vai ter jeito não. Jesus disse, o meu Pai trabalha até no dia e eu também trabalho, Jesus disse. Ou seja, lá nós vamos ter o nosso trabalho, só não vamos ficar cansados, não vamos ficar fadigados, não vamos ficar com sono, não vamos ficar com nada disso. Mas lá nós vamos ser incumbidos de fazer aquilo que o nosso Rei mandar nós. Amém? Nós vamos trabalhar para o reino do eterno. Será um tempo. Nós estávamos ainda ontem estudando no estudo de escatologia. Nós estávamos justamente ontem falando sobre Amagedon, no final dos tempos, na guerra do Amagedon, que muitos confundem tudo. A guerra do Amagedon, entenda o seguinte: lá todos vamos estar naquele dia lá, todos, os vivos e os mortos, todos, os que morreram com Cristo e os que morreram sem Cristo. Aqueles que morreram com Cristo vão ser os soldados de Cristo, e aqueles que morreram sem Cristo são os soldados do diabo, que infelizmente vão passar pela segunda morte. A segunda morte é a separação completa de Deus. As pessoas que hoje morrem, que vão para o inferno, infelizmente milhares estão indo, elas ainda não se separaram completamente de Deus. Pastor, mas como assim? Não separaram. Jesus, ele contou a parábola do rico e do Lázaro. E Jesus foi muito enfático ao falar que o rico, quando ele se deu conta que ele chegou no inferno, e que lá literalmente tinha fogo, que lá literalmente tinha dor e sofrimento, ele olha e vê do outro lado, tinha um abismo no meio, do outro lado, ele vê Lázaro, que está em um lugar magnífico, maravilhoso, água, fruto da vida. A Bíblia diz que lá tem uma árvore, que tem o fruto da vida. A hora que eu chegar lá eu vou comer, amém? Porque aqueles que vão comer do fruto da vida viverão por toda a eternidade. E o rico ficou olhando, o Lázaro lá do outro lado, ele chama pai Abraão, vem cá, vamos ter uma conversinha. Olha, eu queria ressuscitar de novo. Ele não falou literalmente eu quero, mas na conversa dele era isso. Sabe que o bom conversador, ele conversa querendo dizer que é outro para chegar nele. Não é assim? Ou ajuda o fulano, não, é ele que quer. Ô pai Abraão, eu tenho muitos irmãos e eles vivem a mesma vida que eu vivia. E se eles morrerem, eles vão vir para cá, para o inferno onde eu estou. Eu não quero que eles venham para cá não. Então ele estava completamente separado de Deus? Não, ele tinha consciência e queria que as pessoas não só, ainda dentro dele ainda restava um pouco do que? De amor. Mesmo no inferno ainda restava um pouco de amor. Preocupado com os seus irmãos.
Mas Jesus disse que o pai Abraão chega e diz: meu filho, o negócio é o seguinte, vai dar não. Não vem com essa conversa para cima de mim, porque tu viveu o jeito que tu quis. Agora tu está aqui pagando o preço que tu viveu. Os teus irmãos, tem uns profetas para ouvir, tem uns pregadores, tem uns obreiros, está todo mundo lá para falar. Se eles não ouçam ele, não adianta tu querer sair daqui e dizer lá que tu ressuscitou, porque eles não vão acreditar, e não vai adiantar de nada não. Mas depois daquele dia, lá do Armagedon, que vão sofrer a segunda morte, a Bíblia diz que todos eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Lá haverá a segunda morte. E por toda a eternidade, a eternidade não é 1 ano, não é 10 anos, não é 10 mil anos, não, é toda a eternidade, sempre vão sofrer. Alguém quer se arriscar e ir para lá? Pastor, não bota medo em mim, mas é para ter medo mesmo. Para ter temor, não medo, mas temor. As pessoas que vivem do jeito que querem aqui, depois elas vão sofrer do jeito que elas não queriam sofrer. Vai ser muito triste. Mas Jesus, ele diz: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas eu vou vos preparar um lugar. Já imaginou como vai ser? Casas não feitas por mãos de homens, anjos, o próprio Cristo preparando, fazendo, o arquiteto do universo vai arquitetar o lugar onde nós vamos morar. Amém? Para nós encerrar, diz aqui no versículo 3: eu vou vos preparar um lugar, e virei outra vez, e vos recebei para mim mesmo, para onde que eu estiver, vós estejais. Já imaginou? Nós, seres humanos, que aqui na terra somos falhos, comedor de feijão, como eu sempre costumo falar, viver por toda a eternidade do lado de Cristo. Não vale a pena às vezes nós sofrermos um pouco, pagarmos um preço? Mas Jesus já pagou tudo, sim, Ele já pagou. E agora qual é o preço que eu tenho que fazer? Negar a mim mesmo, tomar sobre mim a cruz que foi me incumbido de carregar. Uns têm a cruz mais pesada, outros mais leve, mas nenhuma cruz é 1 grama mais pesada do que aquela que nós possamos carregar. Amém? Nenhuma. Cada um de nós conseguimos carregar a nossa cruz do nosso dia a dia, quando nós ficarmos olhando para Cristo. Por quê? Porque se eu ficar olhando para o mundo, se eu ficar olhando, mas a irmã lá não sei o quê, mas a irmã não sei o quê, eu começar a apontar o erro dos outros, eu vou cair. Por quê? Porque cada vez que eu apontar o erro dos outros, a minha cruz vai ficando mais pesada. Mais pesada. Cada vez que eu julgar os outros, a minha cruz vai ficar mais pesada. Jesus disse que com a medida que eu medir, eu vou ser o quê? Medido. Ou seja, quando em vez de eu orar, o Espírito Santo não tem falhado um culto. Eu achei que hoje ia falhar, não falhou. Não tem falhado um culto. Em vez de eu falar do irmão, ora por ele, roga por ele, intercede por ele, busca por ele. Para quê? Para que todos nós possamos entrar no reino pelas portas. Amém? Para que as nossas vestes espirituais estejam limpa, arrumadinha e não guardada, vestida. Amém? Eu não sei que dia que Jesus vai vir, mas pelo que a Bíblia, pelo contexto bíblico, nós estamos
nos últimos momentos aqui nessa terra. Mas se eu vivo o último momento aqui nessa terra, então eu vou parar de trabalhar? Não, não vou. Vou continuar a vir. Eu tenho que viver com Deus como se Cristo voltasse essa noite, porque realmente Ele pode voltar. Mas eu tenho que viver em família e na minha vivência material, trabalhando, lutando, batalhando, como se Ele não viesse. A Bíblia nos ensina isso. Para quê? Para que nós possamos sempre estarmos preparados. Amém? Amém? Para que preparado? Lembra daquelas 10 virgens? Todas as 10 dormiram, não é verdade? Biblicamente, tem horas, mesmo que eu estou preparado para ir para o céu, nós damos as nossas cochiladas no meio do caminho. Infelizmente nós damos. E ontem ainda conversava também aqui, depois do estudo, que aliás eu saí daqui, pensei que era 8 e era 9. O tempo passou muito rápido. E quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos fortificados, o nosso vaso cheio de azeite lá em cima. Dá uma luta, jogamos um pouco de azeite, ou perdemos um pouco, queimamos, né? E se eu não voltar a buscar novamente, eu vou indo, daqui um pouquinho a minha botija está vazia, seca. Tem lutas tão grandes que às vezes a pessoa está cheia de azeite lá em cima e pluf, queima tudo, gasta tudo. E aí o que ela precisa fazer? Desviar? Não, encher de novo. Amém? Para quê? Para estar preparado. Por quê? Porque de repente o noivo pode dizer: estou chegando. Já imaginou a hora que vier sobre as nuvens uma voz que infelizmente poucos vão ouvir? Vinde a mim, benditos de meu Pai, para o lugar que eu tenho vos preparado desde a fundação do mundo. A voz vai ser tão forte que as pessoas que morreram há 1, 2, 3, 10 mil anos, não importa, desde o tempo de Cristo, 10 mil anos não, mas desde o tempo de Cristo, 2.000 anos atrás, Paulo, João, Tiago, todos eles lá no sepulcro, a voz vai entrar lá dentro e eles vão levantar. Amém? Humanamente falando, sabe que às vezes é difícil, né? Como é que pode? A pessoa morreu, está lá só o pó. Como é que vai ser? E nos tempos de Cristo também tinham essas dúvidas, os próprios judeus. E Jesus ele diz: vem cá, você pega uma semente de trigo, você planta a semente. Se o grão não morrer, ele não vai dar fruto. Ele precisa morrer e quase que apodrece. Quando está começando a apodrecer, de dentro dele sai aquela gêmeazinha que vai brotar e vai nascer. A pessoa morreu, está lá plantada. Na hora que ouvir, vai ressuscitar. A própria natureza, ela dá tantos exemplos, que ainda essa semana eu estava vendo um documentário de um deserto, onde ficou 30 anos sem chuva. 30 anos sem chuva. A hora que choveu, 30 dias depois, estava tudo verde, coisa mais linda, porque a semente que estava lá 30 anos, a hora que recebeu a umidade, brotou, germinou. Ovos de gafanhoto que estavam lá, aqueles grilos gafanhotos, estavam lá 30 anos na areia, a hora que recebeu a umidade, todos incluíram e saíram voando por aí afora. Se a natureza nos dá tanto exemplo que aonde parece que não tem vida, sai vida,
Por que é tão difícil para nós entendermos que nós temos muito mais valor do que um grilo, do que um capim? Muito mais valor, ou não? A hora que Jesus disser: vinde a mim, quem morreu com ele? E eu digo uma coisa para vocês: a visão lá de cima vai ser muito maravilhosa. Amém? Com o avião a gente só sobe a 11 mil, 12 mil metros de altura. Você olha, já tem uma visão. Agora imagina a hora que nós estiver. Sabemos que, infelizmente, para muitos, de repente, na hora que estiver subindo, vai ter assim aquela gozo e alegria de estar entrando no reino, mas vai ter aquele sentimento de que muitos da família poderiam estar subindo e não foram. Mas por isso nós temos que buscar, orar e lutar, em nome de Jesus, amém? Para quê? Para que todos nós possamos entrar na vida eterna. Jesus, para finalizar, ele usou João, está na primeira carta de João. Ele disse: filhinhos, é bom que não pequeis. Nós sabemos que enquanto nós estamos nesse mundo, depois que nós viemos para Cristo, nós não somos mais escravos do pecado. Mas nós estamos, infelizmente, propícios a pecar. Mas Jesus, ele diz: filhinhos. O João, ele diz, usado pelo Espírito Santo: é bom que ninguém pecasse. Mas porém, se alguém pecar, saiba vós que tem um advogado fiel e justo, que é Jesus Cristo. Amém? E nos dá motivo de orgulho dele ser o nosso advogado. Amém? Mas também nos dá um motivo de preocupação para aqueles que continuam pecando. O advogado, ele conhece toda a vida daquele que ele advoga, que ele defende. Se você constitui um advogado e não conta toda a verdade para o advogado não vai poder te defender. É simples assim. Então logo Jesus conhece toda a nossa história. E hoje ele é o nosso advogado, mas lá ele vai ser o juiz. E a Bíblia ainda o chama o justo juiz. Essa é para ficar no pensamento. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Para você meditar que Jesus é o teu advogado hoje, mas naquele dia ele é o teu juiz. Ele é o meu juiz. Como é que vai ser o meu encontro com ele? Se eu chegar lá e dizer para ele: Jesus, mas o Senhor conhece toda a minha história. Jesus vai dizer: justamente por isso que eu estou te julgando, porque eu te conheço. Se eu não te conhecesse, eu não poderia te julgar. Mas eu te conheço. E antes de tu nascer, eu já te conhecia pelo teu nome. E muitas pessoas, Jesus chama todo dia para a presença dele. E a pessoa vai protelando. Ah, hoje não, amanhã não, tem mais um tempo. Não, mas agora não. Coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, aqui estamos, meu Deus, na tua presença, Pai. Meu Deus, nos preparando, ó Espírito Santo, para poder nos encontrarmos com o nosso Mestre. Saiba, ó Espírito Santo, que sem ti nós jamais iremos encontrar com o nosso Mestre. Espírito Santo, o Senhor é o nosso ajudador. Espírito Santo, é somente o Senhor que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Por isso, Pai, que o Senhor, o Espírito Santo, possa olhar dentro de nós, Senhor. Analisa, Espírito Santo, cada pensamento nosso, cada ação nossa.
E que o Senhor, meu Deus, possa tocar em nossas vidas e nos convencer, para que nós possamos mudar, para que nós possamos, Pai, sermos lavados e remidos e purificados no sangue do Cordeiro. Sabendo, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor foi o único justo que pisou sobre essa terra. Todo o restante, Pai, nenhum justo houve. Mas nós fomos justificados pelo seu sangue. Nós fomos, Senhor Jesus Cristo, lavado, remido e purificado no sangue do Cordeiro de Deus, para que nós possamos estarmos prontos para entrarmos nos céus pela porta. O Senhor disse, Senhor Jesus Cristo, que naquele dia, Pai, meu Deus, aquele, ó Pai, que se atrever, querer entrar na presença do Senhor, sem estar preparado, sem estar, meu Deus, vestido com vestes nupciais, a Tua palavra diz, meu Deus, que os anjos pegarão essa pessoa, amarrarão ela e jogarão nas trevas exteriores, e lá haverá dor, choro e ranger de dente. Mas que o Senhor, ó Espírito Santo, possa tocar na vida, meu Deus, de cada um que aqui está. Meu Deus, na vida, Pai, daqueles que nos assistem na internet, Pai. Meu Deus, para que eles, cada um de nós, Senhor, possamos pedir para que o Teu Espírito Santo nos convença todos os dias para nos redimir e nos purificar e nos lavar no sangue do Cordeiro de Deus. Pai querido, nós sabemos, Senhor, que Jesus Cristo nos tirou do pecado, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Como disse Paulo, quem nos acusará? Quem irá nos acusar? Pois foi Cristo que nos salvou, foi Jesus que nos transformou, foi Jesus que nos comprou com o seu sangue. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Rei, é o nosso Salvador, é o nosso advogado, mas também é o nosso juiz. E por isso, Pai, nós queremos, Senhor, a cada momento, meu Deus, nesta vida, estarmos, Senhor, buscando a salvação, buscando a vida eterna, nos preparando, meu Deus, para a Tua presença, Pai. E que o Senhor, o Espírito Santo, possa olhar, meu Deus, para dentro de